Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Eu fui convidado a participar do café filosófico ali de Espírito Santo do Pinhal. Queria agradecer já, antes de começar a falar, ao Tiago Ferreira de Rezende e a Francine Félix por esse convite. Muito especial. O Tiago foi meu aluno, não é? É muito bom receber esses convites dos nossos ex-alunos, né? A gente fica muito satisfeito e orgulhoso. E hoje eu vou começar a falar uma reflexão, né, aqui em conjunto, interagindo com vocês, a respeito dos impactos da Covid-19 na América Latina, não é? É impossível não falar do Brasil, né, que atualmente concentra a maior parte dos casos, como também a maior parte das mortes. Bom, antes de começar a falar aqui, só queria, primeiramente, eu estou sozinho aqui, no caso, só tomar nota a respeito da transmissão, para ver se está tudo ok aqui. Boa noite para quem está chegando já. Tá. Acho que agora está certo. Bom, primeiramente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, sou professor formado em História, e eu fui convidado para participar aqui do Café Filosófico, da, organizado ali em Espírito Santo do Pinhal, e queria agradecer aqui ao Tiago Ferreira de Rezende e à Francine Félix por esse convite muito especial. Caso ter uma interação e ter um debate muito importante a respeito dos impactos da Covid-19 na América Latina, certo? E é claro que falar de América Latina não é tão. Já é assim, bastante. Não tem como não falar do Brasil na atual circunstância, na atual situação. O Brasil, né, que atualmente concentra uma parte dos casos também de mortes da América inteira, quer dizer, no número total não, mas a América Latina sim. Seguinte, eu queria, na verdade, fazer uma reflexão um pouco mais histórica aqui, para a gente poder. Porque, assim, nós somos aqui, no caso, somos moradores, né? Creio aqui, estou falando para a pessoa do Brasil. América Latina, o América como continente, não é? É um continente que tem uma história que não é uma história sim, pacífica, nem um pouco. Nós temos um histórico de violência muito forte, a começar pela chegada dos europeus.
E também a América não tem assim nenhuma experiência nova no que se refere a pandemias ou epidemia. Eu acho que a gente às vezes se esquece que aqui na América, com a chegada dos europeus, é claro que isso em cima das crônicas dos viajantes e também das pesquisas que foram feitas, nós temos uma suspeita muito forte, né, que talvez 90% da população indígena, mais ou menos, a 1600, século XVI, no passado do século XVI. E a maior parte desses indígenas morreram em função das epidemias. Temos um continente, o Novo Mundo, que ele ficou isolado durante milhares de anos, com praticamente nenhum contato com outras civilizações na África, na Europa, enfim. E esse isolacionismo, né, esse isolamento, melhor dizendo, da população americana, não aconteceu na defesa, né, de anticorpos. Ou seja, a população indígena morria aos milhões, a ponto de muitos religiosos ficarem assim, nas suas crônicas, com receio de não ter índios mais para a catequese, indígenas para a catequese, porque eles não paravam de morrer. Foi, né, a nossa sociedade, né, colonial e pós-colonial, ela é forjada em cima de um passado muito forte da epidemia, da genocídio praticado por vírus e bactérias. Então é muito importante te lembrar disso. E é claro que a herança colonial no nosso continente é uma herança bastante forte, porque assim, nosso continente, durante mais ou menos 3 séculos, foi, no caso, colonizado pela América, pela Europa Ibérica, por nós temos aqui, no caso, uma sociedade em que, é claro que eu estou generalizando um pouquinho, por mais que haja independência no século XIX, né, em todo o século XIX, lembrando que Cuba é um caso um pouco à parte, como um continente, um país que fica independente no final. O Haiti, que é um caso excepcional de uma colônia que se livra do colonizador até antes dos seus vizinhos da América Latina. Mas assim, nós não temos assim uma mudança muito radical na realidade social do continente. Né? É claro que nós temos desenvolvimento econômico, industrialização, né? E, em muitos casos, Brasil, Argentina e México acabam se tornando uma referência de países que se modernizam, mas se modernizam ainda mantendo muito da estrutura social até então. Então temos como marca uma desigualdade social muito forte. Né? Nós temos também uma história muito forte de racismo, né? Não só racismo com os afrodescendentes, nós como brasileiros vemos isso com muita clareza, mas também o racismo com a população indígena, que o Brasil aqui no centro-sul, sudeste, né, se esquece um pouco desse racismo, até porque a gente vê a violência com o índio como uma violência do passado ou como uma violência que está acontecendo fora daqui. Não, a violência está acontecendo, ela acontece, né, com muita força no continente, na Amazônia, né, e também em outras regiões fora da Amazônia que a gente se esquece, né, e com o indígena, o racismo também. E lembrando também que os indígenas continuam sendo vítimas, né, das pandemias. Não pensem que essa pandemia atual da Covid-19 seja um momento em que isso tenha acontecido assim, uma grande novidade como um todo. Pedi perdão que eu perdi a palavra, que eu estava dando uma olhadinha no chat. Pessoal, é o seguinte, eu não consigo não lembrar de uma frase que eu ouvi do líder indígena, Ayrton Krenak, né, que ele, num momento assim, de que me perguntaram se ele estava com a população indígena em meio a toda a situação que o país vem vivendo, ele falou isso antes da pandemia, mas essa sua resposta eu nunca esqueci, que ele falou assim, eu não preciso ficar preocupado em resistir, porque eu, indígena, nós indígenas resistimos há 500 anos. Quem tem que ficar preocupado na tua situação são os brancos. Ele ironizou. Dando a entender o seguinte, nós indígenas sabemos muito bem o que é sofrer perseguição, o que é sofrer com pandemia também, certo? E eu sinto que a gente, nesse momento, em que a gente fica em quarentena, que a gente fica
pelo menos tem que seguir à risca isso, né? A gente talvez se sinta naquela angústia, naquela sensação assim, naquele desespero no sentido de desesperança, ou seja, você não esperar o que vai acontecer, não de pavor, você simplesmente fica. Será que talvez os indígenas não estejam, né? Sabe, aquela sensação assim de você ficar, o que vai acontecer comigo em seguida? Ou eles vêm me matar, ou quem vem me matar é um vírus, uma bactéria, uma doença, melhor dizendo. Né? Ou seja, então a gente está vivenciando uma situação assim que às vezes eu fico pensando, não seria isso que os indígenas sentem há muito tempo? Lembrando que, quando eu falo os indígenas, né, nos coloquemos também como indígenas, como seus descendentes. Não é? O Brasil, muitos brancos talvez não saibam que eles são descendentes de indígenas, né, que essa história familiar foi passada adiante. E eu agora, em cima disso, queria mostrar números que saíram do que está acontecendo com o Brasil, com o mundo, com a América Latina nesse período atual. Por exemplo, no site que está atualizando, um dos sites que está atualizando em tempo real o número de casos de Covid, né, no mundo inteiro, um dos sites é o site do Bing, que está com um portal muito legal, que é Bing Covid, você acha rapidinho no Google. Nós temos o Brasil, números oficiais, saiu agora, o Brasil está com, se não me engano, cerca de 450 mil casos, certo? O Brasil está caminhando já a largos passos para 500 mil de casos. E hoje morreram, hoje eu digo 24 horas, morreram no mundo 4.309 pessoas. Dessas 4.309 pessoas, 58% delas eram brasileiras ou norte-americanas. Então, os Estados Unidos, que não é América Latina, mas enfim, e Brasil, atualmente concentram 58% das mortes pela Covid-19. E uma outra coisa importante, que é bom lembrar aqui, vamos falar um pouco dos nossos vizinhos. Brasil, os números nós aqui já temos assim de letra, mas assim, o Peru, que é o segundo colocado na América Latina, Peru que tem uma população menor que a do Brasil, 141 mil. Chile, 90 mil. México, 81 mil. Números assim, arredondados. Pode ter mudado já. Colômbia, 25 mil. Argentina, 14 mil. Tá? A subnotificação, ela é suspeita nesses países, incluindo no Brasil? Claro que sim. Aliás, o de casos já reconheceu que é um número amplo e muito grande de subnotificação, certo? Lembrando que, assim, quando nós falamos de países como Peru, que também no seu serviço de saúde, um país também subdesenvolvido da América Latina, maior ainda, nós não sabemos. Lembrando que atualmente no mundo a Covid vem se espalhando, né, para países como a Índia. E nós temos a clara certeza que os números da Índia, a Índia vem crescendo, a Índia com certeza será um dos países que vai mais sofrer com a pandemia, em virtude de toda a sua realidade socioeconômica, né? Um país talvez seja no futuro o foco da pandemia, mas atualmente o foco da pandemia é a América como um todo, e a América Latina atualmente vem concentrando cerca de 40% dos mortos. A América Latina, não estou nem contando os Estados Unidos, vem concentrando 40% dos mortos, segundo dados recentes. Tá? Enfim, agências internacionais confirmam a minha fala. Então, gente, na verdade, como que nós precisamos lidar com essa situação, né? Grandes, assim, talvez, assim, a gente se certifique, né? De questões, assim, e até saímos daquela zona de conforto, de imaginar que, em algumas situações, no passado, o social, na área econômica e, consequentemente, na área de saúde. Por exemplo, é bom lembrar que o serviço público de saúde,
no continente americano, o único serviço público de saúde completamente privado se encontra nos Estados Unidos, certo? Nós temos em todos os estados, né, da América algum serviço público existe sim. E temos um caso curioso de lembrar que é o seguinte: eu não posso não falar do Brasil, né? Porque o Brasil tem, né, na sua Constituição, e nós sabemos muito bem, quando nós temos, no caso, a criação do SUS, Serviço Único de Saúde, um sistema interfederativo público que é muito bom a gente lembrar como se encontra o SUS na Constituição. O Brasil, na sua Constituição, ele tem uma passagem, no caso aqui, um artigo, não é com os sistemas exatos, mas assim, em essência é isso, que é dever do Estado cuidar da saúde. Dever do Estado cuidar da saúde. Os países do mundo que têm uma passagem parecida com a do Brasil, em que em essência é a mesma coisa, Reino Unido, Austrália, França e Suécia. Então, Reino Unido, Austrália, França, Suécia e Brasil são os 5 países que têm algo que seja o SUS na Constituição. Porque nos outros estados, o artigo não é tão. Então, vocês vejam que assim, o SUS, né, que recentemente era motivo de críticas, né, havia toda uma crítica até a respeito da questão dos gastos, enfim, lembrando que o SUS há uma participação muito grande também das, no caso, em hospitais privados que oferecem serviços pelo SUS e acaba tendo essa parceria com o Estado. Ele acaba sendo um guardião muito importante do que vem acontecendo no Brasil e que fica aquela situação. Até poderia ser pior. O Brasil poderia estar vivendo uma situação melhor, sim, claro, a gente sabe disso, em função de, enfim, de uma resistência, muitas vezes, em compreender o que está acontecendo de fato. Mas, assim, por um lado, o Brasil talvez estivesse muito pior se não tivesse o SUS. Se o Brasil contasse com o serviço público de saúde dos anos 80 para trás, gente, tá? Não sei como estaríamos, certo? Mas, assim, o que é interessante, quando a gente fala sobre SUS, quando a gente fala do serviço de saúde, fala da sua situação, o que, assim, eu fico assim um tanto impressionado, e isso me deixa, assim, muito incomodado, que é simplesmente como é que pode dizer, uma naturalização do número de mortes que a gente, às vezes, sem querer, acaba assimilando. Por exemplo, quando você olha que todo dia vem morrendo mais de 1.000 pessoas no Brasil e que vem morrendo cerca de 4.000 e são mortes diárias, a gente vai vivendo, né? Em quarentena, mas vai vivendo sem maiores reflexões, a gente não tem. Lembrando que é bom lembrar que parece que aceitar que está acontecendo uma pandemia, até fora do Brasil e na América Latina, eu confesso que eu, na primeira semana, no campo que. Eu 3 dias antes daquela sexta-feira que a quarentena começou aqui em São Paulo, só de São Paulo, eu imaginava que seria algo breve, como foi com a. Eu não tinha essa dimensão. Tá? Ninguém nunca viveu isso, tá? Dessa forma. E até você aceitar o que está acontecendo, não é fácil, tá bom? E é preciso a gente, inclusive, né, num continente como o nosso, ser bastante realista no seguinte: nós sabemos de empresários aqui no Brasil que, logo no início da quarentena, eles reclamaram que não poderiam parar, porque eles poderiam quebrar se parassem. Sendo muito verdadeiro, né, quebrados. Muitos já faliram já, certo? E essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. É preciso ter essa dimensão de que a projeção de crescimento negativo do PIB, vamos falar assim, já é um fato. E o Brasil e a América Latina, né, como como também aqui o que vem acontecendo na
Perdão que eu estava vendo que é uma pergunta, que depois eu respondo. E também o que vem acontecendo no decorrer aqui da pandemia é a de guerra mesmo, de esforço de guerra. E no esforço de guerra você tem que recorrer a todo um esforço, né, coletivo da sociedade e, consequentemente, do Estado. E aí é muito bom falar sobre isso, porque como que você compreende o papel do Estado? Lembrando que nós vivemos no último século experiências em relação às políticas econômicas, no caso, gerenciados ou não pelo Estado, e na América Latina também, que merece aqui uma reflexão do que a gente possa, no caso, repensar, né, como um todo. Por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, né, tudo bem que não era como agora, que o capitalismo financeiro ainda não estava estruturado como tal, mas assim, existia, de um modo geral, um consenso internacional pelo livre mercado. Tá certo? As principais potências capitalistas defendiam o livre mercado, não é? Por mais que, mas só que é importante lembrar que não era ainda uma sociedade em que as relações sociais eram tão intensas, né, e tão virtuais como hoje em dia são, não é? Como transações financeiras que são feitas pela internet e tudo mais. Mas assim, havia esse consenso, preceitos ali até mesmo do liberalismo britânico. Com a explosão da crise de 29 e também início da Segunda Guerra Mundial, todos os estados capitalistas, eles acabam aderindo ao chamado Estado Nacional Desenvolvimentista, ou seja, entendem que era papel do Estado segurança nacional, segurança social, perdão, e também em nome da proteção dos empregos, enfim, das indústrias e tudo mais. Esse modelo é um modelo que se estende até os anos 70 no mundo inteiro, tá certo? Assim, pelo menos no plano do discurso. E esse modelo é um modelo que vai, no caso, promover o milagre europeu, né, quando a Europa, no caso, ela avança no plano social, né? Você tem uma sociedade, eles se ampliam, não é? A Europa Ocidental, você tem uma miséria que é erradicada. Existe a miséria, por exemplo, no sul da Itália, em Portugal, Espanha, essa miséria ela é erradicada na Europa Ocidental. Curiosamente, os países comunistas, não é? Eles promovem, né, alguma melhoria social, sim, até porque em sua maioria eram países muito rurais, com uma pobreza rural, e essa pobreza rural, ela é tida nos países comunistas, não estou tendo detalhes aqui, como na China, estou falando até mais do leste europeu nesse caso. Mas assim, nós temos, a partir dos anos 70, quando você tem o surgimento da escola de Chicago e do que passou a se chamar neoliberalismo, uma mudança no discurso de que não, o Estado ele era o problema. O Estado ele estava agigantado. Então você deveria o quê? Deveria deixar a economia se autorregular novamente e você, inclusive, deveria privatizar empresas estratégicas, empresas, não é? Que estariam o quê? Empresas que estariam que precisavam empresas, as sociedades estatais. E a América Latina, curiosamente, o que acontece? A América Latina ela se moderniza nesse período, mas uma modernização conservadora, em que em nenhum momento a realidade social se altera radicalmente, com algumas exceções que eu falo depois, tá certo? Mas assim, o que vai acontecer? Esses países, o Brasil mesmo, ele adere a essa agenda inicialmente mais desenvolvimentista. Inclusive, a ditadura militar no Brasil, ela não era liberal, ela era nacional desenvolvimentista. Não é? O Estado ele era muito importante para presidentes militares, vamos dizer assim, no seu projeto, né, de desenvolvimento nacional e de industrialização. O que vai acontecer é que nos anos 70 nós temos uma crise econômica que estoura, não é? Que os analistas da época entendem que era uma crise econômica
de estados, né, que estavam gastando demais com serviços públicos. Então seria mais uma prova de que o Estado era ineficiente. A solução eram as privatizações. Né? Você tem ali Margaret Thatcher no Reino Unido, o Pinochet, que é o primeiro laboratório neoliberal do mundo, acaba sendo o Chile do Pinochet, e ou, na verdade, foi uma crise energética, uma crise do setor energético, uma crise geopolítica em função da dependência de petróleo e em função também de uma falta de percepção, né, dos grandes países capitalistas do quanto que eles estavam dependentes do petróleo do Oriente Médio e o quanto que os países do Oriente Médio poderiam barganhar um preço mais alto. Então, foi uma crise muito mais política, de política internacional, do que uma crise dos estados, né? No caso, neodesenvolvimentistas. Minutinho só que eu estou sendo procurado aqui pelo nosso... Uma coisa urgente aqui do pessoal lá do café, mas não é não, perdão, gente, ao vivo tem esses problemas, tá? Bom, voltando aqui. Na verdade, o que vai acontecer? Perdão, gente, o rapaz do café, não vou poder atender, estou fazendo já live. Perdão, galera. Tá. Bom, aí eu indicaria aqui leituras, por exemplo, eu gosto muito daquele geógrafo britânico David Harvey, não é? Que tem, obviamente, uma análise muito mais ampla do que eu apontei aqui. Eu estou, assim, sendo muito didático e resumido no que eu quis dizer. Mas eu estou falando disso porque é o seguinte, talvez essa pandemia, ela nos resgate o conceito e a necessidade de uma revisão do que né, uma agenda internacional, né, uma agenda econômica, ela considera e compreende o papel do Estado, certo? Até porque o Estado, ele, até mesmo a herança liberal, não é esse Estado defendido, né, por esse discurso da Escola de Chicago. Porque, vem cá, quando Adam Smith, no século XVIII, defendeu o Estado mínimo, precisamos lembrar que ele, Adam Smith, ele estava se referindo a um Estado, o Estado que ele conhecia era um Estado absolutista, certo? Que era um Estado gigantesco e máximo. Então, entendam que a referência dele é uma referência de alguém que viveu no século XVIII, que vivia numa compreensão de um Estado que era muito gigante com relação contra a burguesia. Em nenhum momento também ele disse que o Estado deveria ser zero. É bom lembrar disso. Então, o Estado, como aquele que garante, né, a seguridade social, mas de uma forma efetiva, não só em casos de urgência, essa reflexão é muito importante aqui, de lembrar que talvez seja um retorno, né, uma revisão, e esse abandono até da ideia de que um Estado mínimo, ele resolve até as questões sociais. Lembrando que, vem cá, não se esqueçamos, mesmo que eu fale de América Latina, não se esqueça. Como é que eu posso dizer? O país que concentra o maior número de casos de Covid-19 em números oficiais são os Estados Unidos da América, que um número de 1.700.000 casos. Né? Hoje, em 24 horas, morreram 1.189 americanos. Em 24 horas. Então, o país mais rico, né, com o maior PIB, que tem um serviço de saúde que é privado, é o único país com essa característica, é o que tem o maior número de mortes. Então é preciso, na verdade, reconsiderar tudo isso, tendo o principal país
né, que segue a agenda liberal, como a maior vítima dessa epidemia. Ô, gente, seguinte, eu vou fazer eu vou terminar minha fala que eu previ aqui, não vou demorar muito. Depois eu vou ler pergunta por pergunta. Vão colocando as perguntas aí no chat, depois eu respondo para vocês, tá bom? Desculpa não fazer isso ao vivo, que foi um pouco confuso aqui. Seguinte, pessoal, olha só. Então, em cima dessa reflexão, tá certo? Oi? Tá. Então, em cima dessa reflexão aqui, o que acontece? Vou fazer depois, desculpa aí, estou com auxiliares aqui. Na América Latina, é bom lembrar que, além de ser o foco atual, o palco atual da pandemia, realmente, em função das questões sociais dos países aqui, o que se envolve a suspeita de subnotificação, ela é muito alta, tá certo? E os números de subnotificação passam a ser cada vez mais suspeitos em função da quantidade de mortes que nós temos, que se você tem números de mortes, se passa de 1%, 2% do número de mortos, já é uma suspeita forte de que já tem subnotificação. Porque vai além da porcentagem que foi feita na China, por exemplo, tá certo? Onde houve muitos testes e teve um controle inicial. Por exemplo, o Brasil atualmente ocupa a 110ª posição do número de testes realizados. O Brasil, se não me engano, números recentes, que eu pesquisei informação com o João Henrique, sanitarista importante, que me ajudou aqui com essa fala, né, formado na USP, que os testes aqui no Brasil estão batendo, talvez hoje, cerca de 900 mil testes. Que estão vivendo, né, onde se concentra o número de casos e mortes, já realizou 13 milhões de testes. Galera, 13 milhões de testes, 900 mil testes. É o número do Brasil. Tá? Outra coisa, dos países que vêm fazendo os testes diariamente, o Chile tem o maior número de testes realizados por habitante, tá? 6,43%, 6,43 por 100 mil habitantes. O Peru, que vive que é o segundo colocado no número de mortes e casos, 4,44, tá certo? E depois Cuba, 2,65, certo? A Argentina, com um número pequeno de casos, vem testando um pouco mais do que o Brasil. Também está com problemas no número de testes. Mas, assim, no que se refere à questão do que está acontecendo na Argentina, não é? De como eles estão conseguindo controlar a pandemia e fazendo a quarentena, certamente a gente entra numa situação muito mais tranquila do que a nossa. Tá certo? Mas, assim, então, eu vou, nessa fala aqui, fazer mais um paralelo. Por como cada país está se virando na questão do coronavírus aqui no Brasil, na América Latina, perdão, e por que temos casos assim de sucesso e de fracasso? Bom, o Peru é um caso que tem que falar com um pouco mais de propriedade, porque é o segundo colocado no número de mortes. E há um baixo número de geladeiras por habitante, para quem não sabe. Então a população não consegue estocar comida, precisa sempre frequentar mercados. Circula muitas vezes em ambientes, né, com grande população, com sociais graves também, favelas, miséria. O Peru tem índices sociais bem semelhantes do Brasil. Então, com certeza, o Peru ele explicaria a quantidade de casos e também de mortes. Chile. É muito bom citar o Chile aqui como um contraponto que eu quis dizer a respeito do Estado, porque o Chile é um país que fez reformas liberais muito radicais nos anos 70. O Chile, apesar de ser uma democracia, o Chile ainda tem uma constituição da época do Pinochet, e o Chile recentemente passou por um monte de protestos contra esse Estado mínimo, né, a ponto do presidente Pinheira ser obrigado a ceder alguns pontos. Mas assim, o Chile é um caso curioso mencionar, até porque o Chile não é apesar do número de casos, está conseguindo assim, ter um cuidado melhor com os doentes do que no Brasil. Aí você pensa assim, mas o Chile é um país que abriu o mercado, privatizou bastante. Bom,
Os níveis de saúde do Chile não é como dos Estados Unidos. Mas uma outra coisa, o Chile, assim como a Argentina e assim como o Uruguai, são países da América, né, Latina, que têm uma história um pouco diferente. São países desiguais, sim, são países desiguais, não se esqueçam disso, mas são países em que a miséria, né, o social, até da época da colonização, nunca foi tão assim, desigual como a do Brasil, tá certo? E é muito importante lembrar que o Chile, por exemplo, é um país que tem uma pobreza que ela é essencialmente rural e não tão urbana. É bom falar isso porque é o seguinte, a pobreza rural, ela tem outros problemas, né? Que aí, mas assim, quando você pensa com a pobreza numa favela, né, que é típica do Brasil, a da favela ela é pior do que a rural, certo? Então você tem assim no Chile, assim como a Argentina e Uruguai, uma população que é mais pobre, só que ela tem na verdade uma condição social que o campo lhe favorece, né, como alimento, que não acontece, por exemplo, em países com uma pobreza de favela e também com um campo muito marcado pelo latifúndio. É bom lembrar disso, tá certo? E aqui, eu não posso não falar, que eu demorei um pouquinho para falar, mas assim, vamos falar um pouquinho de Cuba e Venezuela, tá? Bom, tá com um número baixo, não é? De casos, sim, tá certo? Em comparação com os vizinhos. Cuba, inclusive, tem feito mais testes, bem mais testes que o Brasil, tá certo? E quando nós falamos de Cuba, tem que tomar um cuidado que a gente aqui não tá para poder fazer campanha a favor nem contra. Aliás, ficar concordando, discordando de algo, no sentido assim, binário da coisa, não é para ser feito aqui. Mas assim, Cuba, não podemos negar que, mesmo com o bloqueio econômico, não é? Mesmo com uma política de governo da Guerra Fria, com poucas mudanças do que se tinha, né? Não vou dizer que Cuba realmente assim, é um país que está um tanto assim, precisaria de reforma assim, no campo político, não nego isso. Mas o que se refere à questão do acesso à saúde, Cuba não deixou de ser, ainda continua sendo um modelo, tá certo? Eu, inclusive, eu conheço uma pessoa cubana, tá certo? Não vou expor a pessoa aqui, assim, ao regime cubano, mas ela sempre, e garante de saúde público de Cuba é excelente. Ele é muito bom. Você vê que ela é crítica do regime, mas ela fez a seu elogio direto aqui, no caso, ao sistema. Então, e detalhe, é um país que não tem a desigualdade social dos seus vizinhos. Porque assim, a pessoa fala, e Cuba, mas Cuba, e mais o Haiti. O Haiti é um país muito, mas é muito pior do que Cuba. Até no campo político. E detalhe, não se fala do Haiti, né? Cadê o Haiti? Os números são números mais baixos, mas assim, o que está acontecendo lá dentro? Que saiba que o que eu pesquisei para falar aqui é o que vocês também estão pesquisando. Tá certo? Então, a subnotificação, nós vamos conseguir mensurar ou se aproximar de um cálculo mais próximo da realidade no futuro. No futuro, né? A gripe espanhola, por exemplo, depois de anos que foram perceber que ela teria matado mais de 100 milhões. Né? Naquela época ainda. Então, imagina o que vai acontecer. Mas assim. E a Venezuela é um caso curioso aqui, porque a Venezuela está com um número baixo, muito baixo, de contaminados. Há uma suspeita de subnotificação? Claro que há. Há uma suspeita de subnotificação na terra inteira, até na Dinamarca, tá certo? Mas assim, isso é bom lembrar aqui. Primeiro que o Nicolás Maduro, ele testou mais a população, mas só aquele teste, que é um teste de farmácia, que não é um teste muito, muito correto. Tá certo? Então, a Venezuela vem testando mais as pessoas, mas com um teste que não é muito confiável. Tá certo? E apesar dos problemas
sociais crônicos da Venezuela, de ordem política, econômica, enfim, curiosamente ele vem tendo uma cooperação humanitária de Cuba, da Rússia e também um pouco da China, certo? E o que vem acontecendo que merece uma reflexão aqui, que é difícil fazer, assim, difícil assim, aceitar, mas é o que está acontecendo. O Brasil, desde que a pandemia começou, o Brasil ele muito mais se isolou diplomaticamente do que buscou apoio. Quando a pandemia estava no auge na Itália, a Itália recebeu um grupo gigantesco de médicos que chegaram para fazer um trabalho, né, de trabalho nos hospitais. Médicos chineses embarcaram na China para ajudar os embarcaram na Itália, perdão, e certo? Cubanos estão indo para a Venezuela. Tudo bem? Está ocorrendo uma cooperação internacional. Os Estados Unidos não vêm participar. Muitas empresas estrangeiras subornaram, né, empresas chinesas para comprar os respiradores antes que chegassem no destino, fizeram esse suborno, por isso que muitos respiradores não chegaram no mundo inteiro, incluindo o Brasil. Só que assim, quem é o Brasil para se isolar? O Brasil se isolou. E os números, e também uma resistência, uma dificuldade muito grande de como que cada estado age, como o governo federal age. Na verdade, o que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo o quê? A gente acaba vendo toda uma dificuldade, né, e de se definir uma política, né, para se conter a pandemia. Por isso que os números do Brasil, eles não param de crescer. Como é que o Brasil... Porque assim, o Brasil tem a quinta maior população do mundo, certo? O Brasil tem um sistema de saúde melhor do que o do Peru. Melhor, talvez, até mesmo do que a Indonésia, que é um país maior do que o Brasil. A Indonésia é um país com população imensa. A Indonésia tem, assim, população, inclusive, muito pobre, certo? Em regiões, assim, no caso, a Indonésia, ela é um arquipélago, né, clima equatorial, muita população que vive, inclusive, em casas de madeira, enfim, semelhante àquelas que tem na Amazônia. Como é que o Brasil tem mais números do que a Indonésia? Que é um país que tem, assim, que teria que ter mais casos em comparação com a população. A Índia talvez passe o Brasil ao longo dos meses, tá certo? A Índia realmente é candidata a bater recorde, mas assim, o Brasil, em relação ao seu PIB, em relação ao segundo colocado, não era para estar. Era para estar bem para trás. E de isolacionismo em relação à pandemia, que merecem aqui também a comparação, que eu falei. Estados Unidos, né, por até romper com a OMS da relação à verba, Brasil, e temos outros dois países que são exemplo também de países que não estão divulgando seus números. Países que oficialmente não têm um caso de pandemia. Que países são esses? Turcomenistão fechados do mundo, e a Coreia do Norte. Então você tem Brasil, Coreia do Norte e Turcomenistão. Legal, né? A companhia é uma companhia interessante. Sim, né? Era para estar do lado dos países? Não era. Bom, e é muito importante lembrar o seguinte, que é um debate que envolve a questão do Estado que deve fazer serviços sociais, que deve interferir na economia, porque o Brasil teve, no caso, tivemos assim. É bom lembrar, eu vou começar falando de 88 para cá, para não ficar falando só dos anos 2000. O Brasil, desde que a Constituição foi promulgada, o SUS, né, passou a funcionar e passou a ser, no caso, institucionalizado. Lembrando que o SUS ele passa por todo um processo de consolidação como uma política pública de saúde, né? Você vai lá, Collor, Itamar Franco, Frederico Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, tá certo? Os anos Fernando Henrique Cardoso, eles são anos que
em que houve uma agenda econômica em que você precisava de uma política cambial para atrair dólares, para poder a economia, né, para reservas cambiais crescerem. E em cima disso, você controlava a inflação também com o quê? Com os juros altos, certo? É uma época de recessão. E também nós temos privatizações de estatais como a Vale do Rio Doce, né, também do sistema de telefone. Foi um governo neoliberal, no sentido assim, puro da palavra. Não. Você tem, na verdade, estatais que se mantêm, até porque havia uma resistência à privatização de muitas, e o próprio Fernando Henrique Cardoso não passava a impressão que ele iria privatizar, sabe, grandes empresas como o Banco do Brasil e a Petrobras. Ele não. A Petrobras é uma suspeita que houve um movimento para isso, mas assim, ele foi muito estratégico e não ia adiante com essas privatizações. Até porque ele não estava com a popularidade que ele tinha no início do mandato. Foi em 99. Depois tivemos uma experiência na América Latina, no Brasil e também, de progressistas. Não vou falar que eram governos de esquerda, que não eram governos mais progressistas. E aí que eram governos, no caso, que apresentavam uma política econômica de uma maior interferência do Estado na economia, em programas sociais. Alguns maiores, outros menores, mas assim, nos anos 2000, é bom lembrar como os governos progressistas eles tiveram sucesso. No Brasil, com Lula, na Argentina, com o casal Kirchner. Temos também aqui, é bom lembrar, dos anos em que o chavismo viveu o seu maior sucesso, até porque o chavismo estava. O petróleo estava com preço muito alto, isso fortaleceu muito o Hugo Chávez. E temos uma mudança, né, no cenário econômico internacional que afeta os países da América Latina, e muitos deles, para não perder muito tempo, tivemos o quê? Tivemos, nos últimos anos, uma derrocada de regimes mais progressistas, seja na base do voto, seja na base do impeachment, ou até mesmo no golpe. Né? Se a gente puder aqui, no caso, eu vejo que um caso assim, muito visível, que houve uma crise política grave, né, gravíssima mesmo, né, com violência, de transição de governo, né, foi o caso da Bolívia. Tá certo? Não estou nem citando o Brasil aqui. Seguinte, o que vai acontecer? Na verdade, recentemente, né, houve uma mudança nessa agenda econômica da América Latina. Mas com certeza o Brasil foi o que fez uma cambalhota mais radical, tá certo? Essa cambalhota mais radical de anos, né, de governos mais progressistas, e agora um governo que ele é o mais liberal de todos. Ele é o mais liberal de todos. E concorda muito com isso. É bom lembrar disso, que o eleitorado brasileiro, mesmo que tenha eleito um presidente que colocou uma agenda liberal em vigor, o povo brasileiro, em pesquisas de opinião, 70% dele prefere um Estado que garanta serviços sociais básicos. Então, é um tanto estranha essa situação. E na atual situação, como cada país aqui, um resumo, se comportou? Bom, números aqui, lembrando que quando você encontra começa uma pandemia como esta, os estados eles declaram a calamidade pública. Eu estou aqui resumindo. Então eles simplesmente não vão cumprir as metas fiscais da forma como iriam cumprir. Por exemplo, a Argentina ela liberou 5,3 bilhões às pequenas e médias empresas, de dólares no caso, para a população como um todo, certo? O Chile, que é um país que que eu falei aqui anteriormente, de ser um país mais liberal, ele está pedindo empréstimos ao FMI para poder dar conta da pandemia, certo? Quando nós falamos empréstimos ao FMI, não estou dizendo que o Brasil tem que fazer isso, não é isso. Causa aquela estranheza. Nossa senhora, se o país pediu empréstimo para o FMI, vai ter que pagar essa conta depois. Mas não sei se você se lembra, mas quando o governo duramente criticado,
né, por analistas da economia, alegando que os juros do FMI eram muito baixos. Como que você vai pagar à vista uma dívida que poderia ser sabe, rolada mais adiante, certo? Então, há gente que vê, sabe, né? Como é que eles podem achar um absurdo procurar o FMI, não que tem que fazer isso aqui, e que naquela ocasião acharam um absurdo pagar o FMI à vista. Enfim, são as questões que aparecem. Mas assim, realmente, no que se refere ao Brasil, nós temos o caso aqui dos R$ 600, né, que para a população que se encontra em informalidade. Lembrando que o pagamento desses R$ 600 é um pagamento muito difícil, que causa aglomeração na frente das agências da Caixa Econômica. Mas assim, o Brasil ele liberou uma grande quantidade de dinheiro, sim. Mas o dinheiro que o Brasil, na verdade, usou na crise, o Estado, foi muito mais para poder, no caso, comprar títulos, né? No caso, derivativos de bancos brasileiros, do que, na verdade, em políticas em favor das pequenas e médias empresas. Então, os banqueiros, né, foram os primeiros a serem ajudados. E toda essa política, ela, né, não está se estendendo à população como um todo. Todo o auxílio está sendo muito difícil, fora também toda a confusão que acontece entre o governo federal, o governo estadual e os municípios como um todo, certo? Como também cada um está querendo lidar com a questão né? Há muita resistência à quarentena no Brasil, uma resistência à quarentena e uma ideia de que a pandemia não é tão grave assim, sendo o país onde ela vem mais crescendo, enquanto que em outros estados, os políticos mais à direita ou mais à esquerda, mais progressistas ou mais conservadores, de uma forma geral, estão todos eles compreendendo a necessidade, né, de um esforço coletivo em prol da pandemia, em prol do combate à pandemia, melhor dizendo. Então, é o que eu gosto da situação do Brasil e da América Latina, com dados que são muitos que saíram do forno agora, certo? Bom, seguinte, eu vou rapidamente aqui dar uma olhada nos comentários. Não sei se vai dar tempo de comentar todos. Não precisa, não. Eu vou começar aqui pelo alto. Grande Geraldo Belo, meu amigo. Guerra civil no Brasil se tentar o impeachment. Cara, hoje eu ouvi que ele falou o seguinte, jornalista. Eu, sinceramente, não posso prever nada. Por mais que a gente, sendo cientista social, né, cientista humano, a gente tenha meios, é muito difícil. Pode dizer o seguinte, cara. Eu acho que existe uma divisão no campo político que está uma visão até entre, né, as elites, entre as classes dominantes. Elas estão rachadas. Então, e você tem e como esse grupo político ligado ao presidente vai reagir, há uma suspeita de que ele está muito, muito assim, perigoso nas suas posturas, mas a gente também não sabe até que ponto, né? Tudo pode vir a acontecer. Tá certo? Bom, vamos voltar aqui. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite, minha mãe, Sônia. Joana, boa noite. Maria Júlia. Maria Júlia Piovan Rodrigues. Professor, a negação da gravidade da pandemia no Brasil pode ser associada ao crescimento da pós-verdade? Sim, sim. Vivemos uma época, né, em que, não que seja uma novidade, de que as verdades elas são comprováveis, ou seja, você não precisa de fatos, basta você ficar repetindo aquela frase sem parar. Esse período em que as pessoas estão cada vez mais radicais em pontos de vista sem base, vem crescendo. Vem crescendo sim. Mesmo num país em que o número de mortos só aumenta. Ainda tem pessoas que têm essa ideia sim. Infelizmente, isso está acontecendo. E também não só no Brasil, por essa lógica. A gente querendo, inclusive, os Estados americanos do meio oeste e do sul, muitos deles estão resistentes também à quarentena. Muitos até abandonaram. É bom lembrar disso. Vamos lá. O braço aqui.
André Pless, grande André, professor de literatura, um grande abraço. Literatura e gramática. A sua fala se mostra importantíssima no contexto da pandemia global. Agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço você, André. Carlos Eduardo, abração, cara. Anderson Lorizete, boa noite. Tamires, boa noite. Tamires. César. Alcir, grande Alcir, um abraço, Alcir. São José dos Campos. Que votou no PT porque estava passando depois de 8 anos de FHC. Espero que na próxima eleição pense melhor. Alcir, o seguinte, o que aconteceu? Vou comentar mais o que aconteceu agora. Houve uma frustração com a política coletiva, tá certo? E sempre em épocas de... É bom lembrar disso, as pessoas às vezes elas optam por soluções que, enfim, são um tanto exóticas, acontece isso, tá bom? Acontece sim, falando de uma forma bem assim, geral. O que a gente precisa, no caso, é deixar claro, né, um com o outro, nessa fala aqui, é que não existem salvadores da pátria. O Brasil tem uma herança difícil, né, que eu concordo, que o Brasil parece que ele herdou essa herança portuguesa, que os portugueses superaram, do sebastianismo. Ou seja, Dom Sebastião vai ressuscitar e fundar o Quinto Império em Portugal. E criou-se essa mística do Salvador. A gente sempre está atrás de um salvador da pátria, certo? Tivemos vários da pátria que se apresentaram como tal, e salvadores da pátria não existem dessa forma. Não existem. A gente precisa, na verdade, pensar a política de uma outra forma, certo? E um exemplo claro disso é essa fala. Ana Cecília, americano Bonamico, um abração, professor da FGV. Como você vê a situação do fechamento de fronteiras para a questão sanitária do Brasil com os Estados Unidos e outros países da Latinoamérica, da América Latina? Olha, o Brasil, ele acaba sendo o local onde a pandemia está mais alta. Os países vizinhos, eles vão, né, ficar muito reticentes, no caso, aos brasileiros. Né? Consequentemente, o fechamento de fronteiras tende a se intensificar. Tá bom? O Brasil está tão isolado que mesmo os governos mais conservadores da América Latina não querem, tá, assim, no caso, se comparar com o governo brasileiro. É muito interessante isso, esse distanciamento. E é interessante porque, assim, se os Estados Unidos verbas a OMS, tá certo? Patrocinar a OMS. Se é até um país que vem assumir uma postura muito difícil no campo internacional, aquela ideia do vírus chinês, os chineses, o vírus que veio da China, fora as teorias da conspiração que falam que foi criado no laboratório. Esse papo de laboratório do vírus chinês, galera, ele vamos ser sinceros, mesmo que seja real, sei lá, você não pode não fazer a quarentena por causa disso. Não entender que é grave, o vírus é grave, tá bom? Mas assim, por que eu estou falando isso? Que parece que a principal referência diplomática do governo atual também está virando as costas para o Brasil. E aí? O que você vai fazer? 100% isolado na situação. É difícil, tá certo? Porque virou um pária, já é um pária. Tá muito visível isso. Legal, Granito. Que bom, tomara sim, cara. Que se eles conseguiram a Venezuela. Legal, Lourenço. Legal, Edmilson também, amigo da família. Um grande abraço, Edmilson, São dos Campos. Seguinte, pessoal, eu vou encerrar aqui. Eu acho que eu consegui ler boa parte
das perguntas que chegaram, tá bom? Elas vão chegando aqui em tempo real. Vocês estão conseguindo. No caso, quis assim expor as questões que eu achava aqui mais pertinentes, né? Lembrando que o nosso público é muito aqui presente, sabia disso, tá certo? Então, na verdade, eu quis assim corresponder às expectativas de todos vocês. E eu acho que essa experiência que nós estamos vivendo de pandemia é uma experiência muito importante para uma reflexão que envolve a sociedade como um todo, como a gente vai pensar as políticas públicas, né? Como a gente vai pensar o sistema de saúde melhor do que deveria ser, como a gente vai, na verdade, até mesmo, porque é o seguinte, existe o pós-pandemia, como que nós vamos nos levantar dessa crise? Como serão as políticas econômicas? Como será a geração de emprego? Certo? Como que o Brasil vai precisar se realocar no cenário internacional? O Brasil, com uma diplomacia historicamente marcada pelo multilateralismo, um país que até quando era governado em várias situações, tá certo? E nós temos uma primeira experiência que o Brasil está assumindo uma postura bilateral ou até unilateral no campo diplomático. Isso, o Brasil não tem força para agir assim. É muito bom lembrar disso. Então, eu preciso repensar isso também, certo? E, e até mesmo repensar o quanto que é importante e o quanto que é necessário a gente, em um momento, negar a ciência também, né? O quanto que é preciso ouvir, o quanto que é preciso compreender, estudar fake news, apesar da pandemia, o que tem de gente nas redes sociais, né, no YouTube principalmente, fazendo vídeos, lives, não é? Apresentando informações, discussões. Eu sou de um. Eu quando era aluno, né, universitário, não existia essa internet como atual. Né? Sabe, com transmissões ao vivo, com canais. Não, era basicamente livro e televisão, né, e jornais, né, que a gente ia se informar. Então, muita gente que até então era anônima, né, a gente fica falando muito das fake news, da pós-verdade, mas muita gente vem trazendo verdades. E é sempre importante a gente usar esse ambiente para discussão, para o debate. Tá certo? Bom, espero que a gente, no caso, que eu possa ter correspondido à expectativa de vocês. Um grande abraço a todo mundo que me acompanhou, tá certo? A live vai ficar salva aqui no ambiente, certinho? E é isso, galera. Vou fazer mais uma live aqui com vocês.